Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Giovana. Oi, Lembrando para vocês que a comunicação é pelo Discord, as perguntas pelo Discord. Uma sugestão que surgiu é que vocês escrevam no início da pergunta a palavra pergunta, porque como vocês estão interagindo entre vocês no Discord, aí fica difícil, às vezes, de achar o que é uma pergunta para o palestrante, tá bom? E tentem colocar um contexto para a pergunta, porque às vezes a pergunta fica muito simplificada e pode ser que fique difícil para a palestrante responder, tá bom? Outra coisa usem a hashtag PaiBR2020 para as redes sociais, tá bom? Então, vamos lá, o que interessa, né? Giovana De Luca, que ela vai falar sobre reconhecimento facial em 5 passos, é pós-graduanda em ciência de dados pela Universidade do Estado do Amazonas e trabalha como engenheira de dados na Bemol Digital. Além disso, ela adora aplicar Python em diversos contextos e é membro organizadora da comunidade PyLadies Manaus. Então, vamos lá, Giovana, boa palestra. Obrigada, vamos lá. Eu acho que você tem que compartilhar sua tela. Está compartilhado aqui. Foi. Beleza. Bom, gente, boa tarde. Estou muito feliz de estar participando da Python Brasil. Nunca consegui em uma presencialmente, estava tudo mapeado para eu ir esse ano. Mas tudo bem, vamos ano que vem. E eu consegui participar de qualquer jeito, né, sendo online. E realmente bastante feliz. Inclusive, durante a pandemia, comprei o livro do Ramalho, né? Estava lendo aqui, aí eu, meu Deus, ele vai palestrar antes de mim. Então, muito legal essa questão da comunidade Python, é incrível, né? Então, muito bom, a palestra dele estava ótima. Enfim, reconhecimento facial em 5 passos. Conhecendo a biblioteca de reconhecimento facial da linguagem Python. Eu gosto muito dessa área de reconhecimento facial. Eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso um pouco nessa área, depois eu participei de um projeto, que foi quando eu comecei as pesquisas bem mais a fundo, então eu gostei bastante. E assim, eu moro em Manaus, então aqui em Manaus eu já disseminei esse assunto em todos os eventos possíveis. O pessoal até falou, pô, de novo essa palestra. Aí eu falei, vou mandar para a Python Brasil, que é uma coisa um pouco mais fora daqui, né, as pessoas de outros lugares também para conhecer essa biblioteca, porque ela é super simples, tanto que eu coloquei no título da palestra em apenas 5 passos, né? E é muito legal o resultado que ela traz, principalmente por ser um pouco visual. Antes da gente começar um pouco mais a fundo, a Roberta já falou, mas meu nome é Giovana De Luca, atualmente eu sou engenheira de dados na Bemol Digital, que é uma extensão digital de uma empresa aqui de Manaus, de varejo, chamada Bemol, que está começando com tudo aí, e também está entrando na área de dados, então estou participando dessa parte. Além disso, eu faço parte da comunidade PyLadies Manaus, também tenho muita vontade de conhecer as meninas de PyLadies, que eu conheci também só pela internet, em diversos eventos que a gente fez. Então, estava aí na expectativa de conhecer as meninas na Python Brasil. E eu já estou aqui no PyLadies de Manaus, acho que tem mais de 2 anos. E é incrível, assim, adoro a comunidade. Eu também ingressei esse ano na pós-graduação de Ciência dos Dados, na UEA, que foi a universidade que eu me formei, a estadual aqui do estado do Amazonas. Mas, enfim, vamos ao que interessa, né? Reconhecimento facial. Como que funciona, né? Quando a gente escuta o reconhecimento facial, a gente já imagina uma câmera passando o nosso rosto, assim, identificando quem é que está ali naquele ambiente, né? Mas, assim, existem meio que 2 partes para a gente chegar nesse reconhecimento, dois módulos, né? A primeira coisa que tem que ser feita dado uma imagem, a gente precisa descobrir em qual local dessa imagem possuem rostos, possuem faces, certo? Porque aí, daí, uma vez que eu encontrei esse rosto, eu vou descobrir quem que é aquela pessoa. Então, essa primeira parte seria varrer toda a imagem, né? Percorrer ali o array que compõe uma imagem
e descobrir onde tem rostos. Essa parte inicial, ela tem um custo computacional um pouco maior, porque ela envolve, né, uma imagem. Então, a gente já sabe que as imagens, elas têm ali um processamento um pouco mais complexo. A gente tem aí, nos últimos anos, muitos estudos de deep learning, que tem muito a ver com processamento digital de imagens, né, e etc., nessa parte. Então, assim, é um pouco mais pesado. Existem outras formas de fazer, a gente vai ver quando a gente começar a entrar nos 5 passos, que existem outras formas de fazer sem ter que usar o deep learning, mas às vezes o resultado não é tão bom quanto, né? Então, existe também essa opção. E aí, uma vez que a gente sabe onde é que esse rosto está, a gente recorta a imagem, né? Deixa só o rosto, de fato, que é o que interessa. E aí, depois, a gente vai para a segunda parte, que é descobrir quem é aquela pessoa. Então, dado ali, né, uma lista de possibilidades, eu posso classificar aquela pessoa em fulano, ciclano ou beltrano, eu vou tentar descobrir, né, dado um rosto, quem é aquela pessoa. E aí, aquela mesma história do machine learning, né? Aqui já é um custo computacional um pouco abaixo, vocês vão entender por quê, né? Continua sendo uma imagem, né? Porque é um rosto, ele só deixou de ser a imagem completa, passou a ser uma imagem menor, mas existe uma estratégia aí que vai diminuir esse custo computacional e aí a gente vai conseguir aplicar técnicas de modelos de machine learning mais simples, daqueles SVM, KNN, redes neurais, né, que tem um custo um pouco mais abaixo do que processamentos de deep learning. E aí, sempre com aquela mesma ideia de qualquer projeto de machine learning, que a gente precisa fazer um treinamento, a gente precisa processar tudo isso, e aí quando o algoritmo for classificar quem é aquela pessoa, ele só vai classificar dentre as possibilidades que ele já conhece. Então, as pessoas que foram apresentadas para o algoritmo, né, que lá no treinamento tinham lá na classe categórica final, como fulano, ciclano ou beltrano. Beleza? Então, achei legal dar essa introdução para a gente conseguir fluir melhor nos 5 passos. Então, vamos lá. Passo 1. O primeiro passo, coletar todos os dados com faces e organizá-los em pastas. Tá? Essa parte de organização, ela é importante porque em algum momento a gente vai se perder em quem que é o rosto de quem, né? Quem é essa pessoa, e a gente vai precisar categorizar isso bem direitinho para quando chegar na fase de o algoritmo tentar descobrir quem é, ele saiba, de fato, quem era durante a fase anterior em que ele aprendeu quem era aquela pessoa, né? Então, quando ele for classificar, ele precisa ter aprendido da forma correta. Então, às vezes, é bem importante a gente olhar para essa parte de organizar os dados para, quando chegar na parte de reconhecer, dê tudo certo. Beleza? Eu trouxe aqui uma sugestão que é extremamente usada nessa parte de organização dos dados, que eu tenho ali a pasta do meu projeto, né? E aí eu tenho uma pasta com um conjunto de dados, como normalmente a gente faz, né? Separa os dados em alguma pasta diferente. E aí, dentro dessa pasta do dataset, do conjunto de dados, a gente vai criar pastas para cada pessoa que a gente quer reconhecer. Então, eu quero reconhecer fulano, vai ter uma pasta com todas as fotos de fulano. Eu quero reconhecer ciclano, vai ter uma pasta com todas as fotos de ciclano e etc. Então, eu quis aqui trazer só essa modularização das pastas, porque é muito comum usarem essa divisão aqui. E aí, eu trouxe aqui algumas curiosidades, tá um pouco mais para frente, de como que a gente lida com essas fotos, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí eu trago aqui o primeiro método da biblioteca de reconhecimento facial da linguagem Python. Essa biblioteca, ela é bem recente, ela surgiu em 2017, então tem aí uns 3 anos, e ela é super divertida, é super tranquila. Eu vou passar aqui para vocês, durante essa palestra, todos os métodos e vou comentar sobre todos os parâmetros de todos eles, só para vocês terem uma noção de quanto ela é simples e pequena, né, e é suficiente para tudo que a gente precisa. Então, na parte da coleta, é a hora que a gente começa a fazer a leitura das imagens. Então, a própria biblioteca fornece um método para a gente ler as imagens dos diretórios. E aí, o primeiro parâmetro é o caminho e o nome da imagem, certo? E o segundo parâmetro é o modo da paleta de cores, né? Da paleta, eu esqueci o nome específico, mas das cores, né? Pode ser RGB, tá? 8 bits especificamente, ou pode ser uma string L. Essa string L, ela caracteriza uma imagem em preto e branco.
né? Então, vai ter essa influência. Se a gente passar o parâmetro L, ele vai transformar essa imagem para preto e branco. E só existem esses dois parâmetros, tá? E aí ele retorna, essa função retorna para a gente, e aí aquela incrível conversa entre as bibliotecas do Python, né? Retorna uma imagem em um PyArray. Então vai ser uma lista com números que caracterizam cada pixel da imagem, né? Assim como é no OpenCV, para quem conhece o OpenCV. Então, dá para usar essa própria lib da própria biblioteca para fazer a leitura das imagens, para carregar as imagens. E aí, vale ressaltar que a gente não consegue fazer essa leitura com todas as imagens ao mesmo tempo. Tem que ser cada imagem por vez, né? E é aquilo que eu falei, fatores importantes que influenciam em relação a essas fotos, tá? Então, essas fotos que eu estou comentando agora são para a parte de dizer para o algoritmo, para os algoritmos que a gente vai usar, não necessariamente de machine learning, a gente vai ver isso também, quem é quem, e aí eu vou passar as fotos dessa pessoa específica para o algoritmo entender quem é ela, né? Para ele entender quem é, para depois ele conseguir classificar futuramente. E aí, tudo vai influenciar, tá, gente? Então, a iluminação do ambiente influencia muito, tá? Então, se estiver muito escuro, vai fazer diferença. Ou se estiver também muito claro, né? Se tiver com aquela saturação muito alta, também faz a diferença. A resolução da imagem influencia. Então, quanto mais baixa a qualidade, mais suscetível a erros o algoritmo vai estar. E aí também tem aquele equilíbrio, né? Então, se tiver uma imagem muito, muito, muito grande também, e a gente for pensar em todas as possibilidades que a gente vai ver aqui nos próximos passos, a gente vai ver que o processamento pode ficar extremamente pesado e custoso, simplesmente para mostrar para o algoritmo quem é quem, né? E aí é tudo uma questão de equilíbrio em relação ao quão acurado você quer o seu algoritmo, ou o que vai fazer, se você vai aplicar o seu projeto de reconhecimento facial em um contexto de segurança, que aí é uma outra discussão também. Então, é sempre bom verificar, assim, qual é a resolução ideal para satisfazer o seu objetivo, né? Então, tudo isso é importante. A distância da face para a câmera também é muito importante. Então, se você estiver muito longe da câmera, por mais que você esteja aparecendo na imagem, na foto, talvez o algoritmo não consiga te identificar, porque você está muito longe, né? Assim como se você estiver muito perto, só estiver aparecendo, assim, um pedaço do seu rosto, do seu nariz, do seu olho, isso também influencia e o algoritmo não vai entender que aquilo é um rosto, porque tá muito próximo. A quantidade de imagens também é importante. Então, é aquela ideia da quantidade de exemplos da classe, para quem conhece um pouquinho de machine learning. Então, quanto mais, melhor. Mas nesse caso, a gente também tem um problema de que quanto mais fotos a gente coloca da mesma pessoa, ela pode ser confundida com outra. Ainda mais se as fotos mudarem muito em relação ao plano de fundo, à iluminação e etc. E aí eu já vou puxar o próximo, a rotação do rosto em relação à câmera. Eu não sei se vocês já usaram iPhone 11, etc., mas eu já vi mais ou menos como funciona, que ele desbloqueia, nem sei se tem outro iPhone, mas o 11 eu tenho certeza, que ele desbloqueia o celular com um reconhecimento facial, né? Você coloca e ele desbloqueia. Eu sei que já tem alguns outros celulares, Samsung e Motorola também que fazem isso, mas eu lembrei do iPhone, porque na hora que você vai cadastrar o seu rosto, sua face no celular, você tem que fazer uma leve rotação com um rosto assim. Por que isso acontece? Porque se você sempre tirar uma foto de frente, se você pelo menos tentar desbloquear o seu celular um pouquinho do lado assim, ele não vai entender que é você. Porque na hora que você foi mostrar para ele, foi se apresentar para ele, ele não viu você assim, ele só viu você de frente. Então, ele não entende. Então, é sempre bom que você dê uma rotação no seu rosto, mas é sempre bom que seja uma leve rotação. Não pode ser, tipo, vou virar a cabeça assim 100% para o lado, né? Completamente para o lado, independente de qual lado seja, porque uma pessoa de perfil pode ser muito semelhante a uma outra pessoa de perfil, muito mais do que se elas estivessem de frente. E aí isso já traz confusão também para os algoritmos, e aí já também influencia na hora de fazer o reconhecimento. Então isso também é importante. E aí assim como muitos trabalhos, né, de aprendizado de máquina, machine learning no geral, a gente sabe que tem muitos ruídos aí para a gente enfrentar, então tem outros fatores também que influenciam. Mas esses aqui a gente pode... Eu achei interessante trazer. E aí eu acabei não escrevendo no slide, mas acho que é importante citar que se vocês pegarem algumas fotos e fizerem um data documentation, né, um aumento de dados, que é transformar as fotos
Isso pode ser bastante interessante. Eu fiz alguns testes com isso e super funcionou. Então, normalmente eu usava ali em torno de 5 a 10, 15 fotos no máximo e aplicava algumas transformações para aumentar o meu conjunto de dados, né? Beleza? Então, vamos seguir. Vamos seguir para o próximo passo. Coletamos as imagens, já sabemos ler as imagens, inclusive com a biblioteca do Python. E agora a gente vai procurar e recortar os rostos das imagens que a gente já selecionou, já separou e já leu. Então, aqui é um outro método, ele se chama Face Locations, também da mesma biblioteca. E ele possui 3 parâmetros. O primeiro é a própria imagem. Então, o que foi retornado lá naquela leitura inicial, no passo 1, a gente passa aqui como parâmetro, ok? A imagem é o array, né? Um NP array. Esse segundo parâmetro, number of times to upsample, ele significa o seguinte, é a quantidade de vezes que esse algoritmo vai passar procurando um rosto. Então, quanto mais vezes, menor vai ser os rostos que ele vai procurar. É como se ele tivesse definido uma quantidade de pixels para cada vez que ele vai percorrer. Então, na primeira vez, ele vai percorrer, por exemplo, rostos que só tenham, no mínimo, 50, no máximo, 50 por 50 pixels, por exemplo. Então, ele só vai achar rostos de até 50 por 50 pixels. Se for menor do que isso, ele não vai encontrar. Aí eu posso colocar o número 2, que aí ele já vai encontrar rostos menores. Aí eu posso colocar 3, aí ele vai encontrar rostos menores ainda. A questão é, para cada número que você aumenta aqui, 1, 2, 3, 4, ele vai percorrer de novo a imagem. E ele vai percorrer procurando cada vez rostos menores. Ou seja, isso vai demorar muito mais. Então, quanto mais você vai aumentando esse número, mais você vai aumentando seu custo computacional, simplesmente de descobrir onde é que está esse rosto na imagem, que é só o segundo passo do processo. Então, cuidado um pouco aqui, já começa as possibilidades de aumentar o custo computacional de tudo. E funciona super bem com tá? Eu acho tranquilo. Então, é aquela situação que eu falei. Se você estiver muito longe da câmera, ou seja, com uma distância muito distante da câmera, uma distância muito grande, você vai precisar aumentar esse número. Se você quer conhecer pessoas que estão lá longe, você vai precisar aumentar esse número, mas lembrando que vai demorar um pouco mais. Ok? E aí a gente tem ali o terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é o model, né? E aí ele vem como default. Esses que eu vou mostrar aqui, que estão aparecendo, eles são os parâmetros que default, né? Os números default. Então, o number of times to upsample vem como default 1 e o model vem como default hog. Assim como no primeiro passo, o default também era RGB na hora de ler a foto. Tá? Esqueci de comentar lá. E aqui, o que significa hog, né? Eu chamo de hog, H-O-G. É o nome de um algoritmo que é histograma de gradientes orientados. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Que, na verdade, ele é só uma porção de cálculos matemáticos que são feitos em cima... desculpa. São feitos em cima da imagem. E aí, é um processo não tão pesado. Por quê? Porque a outra possibilidade aqui do parâmetro é CNN. E aí eu acho que bastante gente já conhece, a gente já traz aí para uma realidade um pouco de deep learning, né? Então, são redes neurais convolucionais, e aí o custo computacional é bem maior. E o interessante é que quando você está lendo a documentação da biblioteca, ele sempre fala isso. Sempre fala, no number of times to upsample, ele fala, olha, se você aumentar esse número, ele vai rodar mais devagar. Assim como ele fala, se você colocar CNN aqui, se prepara porque ele vai rodar mais devagar. Então, ele traz as duas possibilidades, né? Uma coisa que tem um custo menor, uma coisa que tem um custo maior, e sempre que tiver um custo maior, vai ter uma acurácia melhor, né? Vai ser mais acurada. Ele escreve exatamente assim lá na documentação. Então, é uma questão de equilíbrio, de escolha de o que você quer, onde você quer chegar, onde é que você quer aplicar o reconhecimento facial, qual é o seu problema, qual é o contexto dele, quais são os recursos que você tem computacionais. Ok? E aí, o que esse método aqui retorna? Ele retorna para a gente uma lista de tuplas, onde cada tupla a gente tem 4 números inteiros, top right, bottom left, que são os pontos de onde está o seu rosto. E aí é tipo um CSS, né? E aí você tem que fazer ali um mapeamento para recortar esses rostos, tá? Isso não é feito de forma trivial pela biblioteca. Então, se você quiser, de fato, recortar esses rostos e salvar os rostos já recortados, vocês vão precisar de uma outra biblioteca auxiliar, como a Pillow, como o OpenCV, para manipular ali as imagens, beleza? E aí, por que ele me retorna uma lista? Porque acontece muito de ter mais de um rosto em uma imagem. Isso é possível, né? É a mesma coisa que você tirar foto com uma pessoa, você vai estar lá e vão ter 2 rostos. E aí, ele vai retornar uma tupla para cada rosto. Então, se ele achar 10 rostos, a gente vai ter aqui 10 itens nessa lista que ele vai retornar, e aí a posição de cada um deles.
E aí vem uma coisa que passou, mas eu acabei de lembrar. Quando a gente estiver separando o nosso conjunto de dados lá, aquele momento que eu comentei, esse aqui, que eu falei das organizações de pastas, cara, vocês têm que ter certeza absoluta que o algoritmo não vai encontrar alguma coisa que não é rosto em alguma dessas fotos, ou que não tem mais de uma pessoa nessas fotos. Ou seja, na pasta do fulano, só pode ter fotos de fulano. Porque se tiver alguma foto que não é dele, o algoritmo vai achar que é. E quando ele for reconhecer, vai ter algum problema. Ou se por algum motivo tiver alguma coisa que é muito parecida com o rosto na foto e o algoritmo acaba achando que aquilo é um rosto, também vai poder trazer algum problema. Então, às vezes é importante vocês verem quantos itens estão voltando lá naquela lista lá da Face Locations para saber se só tem um. Que aí, com certeza, ele só achou um rosto. Porque se tiver mais itens aqui e você achar que só tem uma pessoa na foto, é porque deu algum problema. Então, é sempre importante. Outra coisa que eu acho bem importante falar aqui é essa sequência. Top, right, bottom, left. Tá? Essa sequência é muito importante. E é interessante que ela varia, tá? Então, se vocês forem aplicar essa sequência dentro do OpenCV para cortar a foto, às vezes é confuso, porque lá é outra ordem. E existem outras bibliotecas que não é essa que eu estou comentando aqui, também em Python, inclusive, ou projetos no GitHub também, que essa ordem também muda. Então, é sempre importante a gente estar atento a essa ordem, porque às vezes vai cortar uma coisa que não é rosto, porque a gente passou errado, ou então ele vai dar out of range, né? Ou vai tentar cortar uma coisa que não existe na imagem, né? Que está muito fora dos limites. Então, achei importante citar tudo isso. Passo 3. Codificar os rostos para otimizar o reconhecimento. Lembra que eu comentei lá no início que tinha aqui um pulo do gato para a gente não ter no segundo processamento também um processamento custoso? É exatamente aqui que mora esse pulo do gato. A gente vai fazer um face encoding, ou seja, a gente vai criar embeddings, né? Eles também usam esse termo para os rostos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada rosto que a gente tem, ou seja, já peguei a foto, já recortei o rosto, agora eu só tenho uma imagem que a única coisa que tem nessa imagem é um rosto. Eu vou transformar esse rosto em um vetor de diversos números. E aí eu vou trabalhar só com esses números, ao invés de trabalhar com a imagem em si. É claro que no processo de Deep Learning, as imagens também viram números depois. Mas nesse caso aqui fica bem mais tranquilo, porque a quantidade não é do tamanho da imagem, né? Quando a gente está falando lá do Deep Learning, a gente meio que transforma a imagem em um vetor, de normalmente o tamanho dela, né, da resolução e etc. E aí fica custoso como fica. Aqui nesse caso não, o vetor é bem menor. Ainda é grande, mas é bem menor. Então, a gente vai transformar, é como se fosse um mapeamento. Eu vou mapear o meu rosto para um vetor. E aí, o algoritmo, ele faz já isso sozinho, tá? Por baixo, ele vai criar esses números. E aí, a gente tem aqui alguns parâmetros também. Então, no primeiro, a gente vai passar a imagem, nesse caso aqui, só do rosto, tá? Então, assim, ele tem até um segundo parâmetro aqui, ó, não face locations, que é para você passar a localização do rosto na imagem. Então, nesse caso, ele pode percorrer a imagem e encontrar o rosto e depois fazer a codificação, ou você pode recuperar aquela informação do passo 2, que são as localizações que você já viu, passar aqui como parâmetro, e aí facilita para ele o processo, porque ele já vai saber onde está o rosto, e beleza. Então, tanto faz. Ou você só traz o rosto direto e ele já vai fazer a codificação direto. Esse segundo parâmetro, como eu já comentei, seria isso, né, para mostrar as localizações e facilitar a vida do algoritmo. O terceiro parâmetro, a quantidade de jitters, ele tem a ver com a quantidade de vezes que o algoritmo também vai percorrer aquilo ali para ter, tipo, uma codificação um pouco melhor, mais acurada também. Aquela história do mesmo parâmetro do passo 2 também. Então, quanto maior for esse número, mais acurado vai ser, melhor vai ser essa representação. Só que, mais uma vez, quanto mais a gente vai aumentar esse número, mais custoso vai ficar. E ele ainda coloca, nesse caso específico desse non-jitters, ele ainda coloca lá que se você escrever 2, vai ficar 2 vezes mais custoso. Se você escrever 100, vai ficar 100 vezes mais custoso. Então, aqui é realmente um parâmetro que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque acho que aqui, quanto maior esse número, bem pesado, muito mais pesado vai ficar o processo. E aí a gente tem outro parâmetro ali, que é small ou large, as duas possibilidades. O small é quando ele pega alguns pontos do seu rosto para fazer essa codificação.
E aí o large também são pontos, mas o small são 5 pontos e o large são 68, eu acho. São muito, muito mais pontos. Então, se você colocar large, vai ser muito mais acurado também. Mas, por default, ele vem small e já é bem suficiente. Se você quiser testar logo de cara com todos os parâmetros default, você vai ver que vai funcionar para o seu mundo ideal de quem tirou foto para fazer o processo e para testar, né? Mas não é assim que funciona no mundo real. Então, às vezes é interessante a gente trocar aqui esse parâmetro também. E aí, o que ele retorna para a gente? Ele retorna uma lista de listas, certo? Então, mais uma vez, para cada rosto, então se eu tiver 2 rostos, eu vou ter 2 itens na minha lista externa. Na minha lista interna, de fato, a codificação. Especificamente dessa biblioteca, essa codificação tem tamanho 128. Então, ele transforma o meu rosto em 128 características, em um embedding de 128 de tamanho. Então, se eu tiver 2 rostos, eu vou ter 2 vetores de 128 itens de ponto flutuante, tá? Ele retorna números float, negativos e positivos. Eu trouxe aqui um exemplo no slide seguinte. Então, a gente pode abstrair toda essa ideia e trazer aqui para um contexto um pouco mais de aprendizado de máquina. Então, como eu comentei, a gente tem 128 características e a gente pode, assim, simplificar a ideia e dizer que são atributos preditores no processo de aprendizado de máquina, né? E aí, para cada característica dessa, a gente tem que ter um atributo-alvo, que é saber quem é. E aí, nesse processo, como eu comentei, a gente não pode se perder. Então, a gente tem que saber que aquele embedding, que aquelas características, né, aqueles 128 números, representam o rosto de fulano. Assim como aqueles outros 128 representam o rosto de ciclano, e assim sucessivamente. Então, lá no algoritmo, quando a gente estiver fazendo o código do nosso processo, a gente tem que deixar isso bem, bem transparente para a gente não se perder na hora de entrar no próximo passo. E aqui, especificamente, a gente pode aplicar qualquer algoritmo de machine learning, porque, de fato, a gente já criou aqui todo um contexto. A gente já gerou nosso conjunto de dados para aquele segundo módulo, que seria aplicar o machine learning. Mas a biblioteca, ela traz uma outra possibilidade para a gente, tá? E aí vocês vão ver. E aí, assim, se vocês estiverem me perguntando, se vocês estiverem se perguntando quais seriam esses algoritmos que a gente pode aplicar aqui, eu posso citar máquina vetor de suporte, que a gente chama de SVM, né? Muito, muito, muito utilizado nesse contexto de reconhecimento facial. Eu também posso citar redes neurais, né? Que é bem conhecido, e cavezinhos mais próximos, também é bastante usado. Nada impede de vocês usarem qualquer outro, mas eu já vi muitas pessoas usando esses 3 especificamente. E aí, outra coisa que eu esqueci de citar também, muitos detalhes. Essa lib, eu comentei, mas não dei os outros exemplos. Essa lib, ela traz uma representação de 128 características. Mas existem outros projetos e outras libs que trazem uma representação maior. Então, pode ser 256 ou 512, já vi também esses outros casos. E aí já vai aumentando, né? E aí eu não sei dizer de fato, e aí teria que envolver uma pesquisa um pouco mais pesada, se quanto mais é melhor, ou pode confundir mais também. Eu tentei comparar essas 2 bibliotecas, mas não em relação às características, e sim em relação a outros resultados, como iluminação, distância. Mas pode influenciar, sim. Acho que, sei lá, quanto mais características, ser mais acurado ou não. Isso varia de biblioteca para biblioteca, de projeto para projeto. Então, acho que caberia ali uma pesquisa para tentar entender melhor isso, nesse aspecto. Próximo passo. Já estamos aqui no 4º. Fazer os cálculos ou treinamentos para reconhecer uma pessoa. É nesse ponto aqui que a gente vai já descobrir quem é, porque a gente já apresentou para o algoritmo que essa daqui é fulano, essa daqui é ciclano e etc. Se você for usar um algoritmo de machine learning, tem que fazer o treinamento, né? Então, é aqui que a gente vai fazer. Mas não necessariamente precisa ser um treinamento. Tem uma outra possibilidade que as pessoas usam muito, inclusive a própria biblioteca. E aí eu trouxe aqui o face distance. Ele vai calcular a distância entre 2 rostos. É basicamente isso. E aí, por que a gente chama de distância? Porque é, de fato, um cálculo de distância, tipo aquele que a gente aprendeu no ensino fundamental ou médio, de distância entre 2 pontos. É exatamente esse cálculo, né? Que a gente faz a raiz quadrada de um menos o outro ao quadrado somado, alguma coisa assim. Só que aqui, nesse caso, não são 2 pontos, são 128. Então, a gente vai pegar de 1 por 1 e vai fazer todo esse cálculo, vai levar ao quadrado a subtrair a distância, né? E vai pegar o primeiro ponto, vai subtrair o segundo, vai levar ao quadrado, vai pegar o segundo ponto, subtrair, vai levar ao quadrado, depois ele soma tudo e tira a raiz quadrada. Aí vai trazer a distância em si, né? Vai caracterizar a distância de um ponto para outro. E aí a gente tem aqui, a própria biblioteca traz o face distance. E é uma coisa legal.
no primeiro parâmetro, a gente pode passar uma lista de imagens. Que é tipo assim, eu conheço todas essas pessoas, e aí eu quero descobrir quem é essa segunda pessoa, esse novo rosto aqui. E aí eu vou fazer uma distância, um cálculo de distância entre todas essas possibilidades, e aí eu vou tentar descobrir qual que é o mais próximo. É mais ou menos essa a ideia. E aí ele retorna pra gente a distância para cada um, né? Então, se eu tenho... Eu vou explicar melhor aqui com essa mini animação que eu fiz. Então, eu vou ter uma lista de face encodings, certo? Que são as codificações. E eu vou ter o face to compare, que é o que eu quero descobrir a distância em relação aos face encodings. Todos eles são encodes, mas ele colocou esse nome especificamente no parâmetro lá na documentação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira foto, vou calcular a distância dela, a primeira foto do face encodes, e vou calcular a distância dela em relação ao face to compare. Deu 0,63. E aí, esse vai ser o primeiro item da minha lista do retorno da função. Depois eu vou pegar o segundo, calcular novamente a distância em relação ao face to compare, 0,59. E assim sucessivamente até o último. E aí eu coloquei outro número aqui de exemplo, 0,78. Então, essa daqui é a lista de retorno que eu mostrei aqui nesse slide. Também é um array, NumPy, e aí ele vai trazer a distância em relação a cada um. Tranquilo? Essa é uma possibilidade que, assim, parece não fazer sentido quando a gente tem algoritmos como redes neurais, SVM e KNN, ali com processamento e tal, e aí as pessoas, estão usando a distância entre 2 pontos, entre 128 pontos, mas é muito usado, muito mesmo, tanto que na lib não tem outra opção, é só essa. Na biblioteca de reconhecimento facial só tem essa, a opção com a distância mesmo. Então, é realmente muito usado e não é ruim, tá? É bastante eficiente também. E aí, realmente, é uma questão de vou testar as possibilidades para o meu caso especificamente e vou ver no que vai dar, beleza? Quinto e último passo. Considerando uma nova imagem, vamos reconhecer uma pessoa, tá? Aqui, na verdade, é um método, eu trouxe um método da mesma biblioteca, né? A gente está conversando sempre sobre a Face Recognition, que é muito parecido com o anterior, ele é um compare faces, só que aqui ele já faz a comparação entre as distâncias e ele só traz verdadeiro ou falso. Tipo, é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa. Como é que ele sabe? É exatamente o terceiro parâmetro que tem ali, chamado tolerância. Ele vem como default 0,6. Então, se for maior do que 0,6, quer dizer que é a mesma pessoa. Se for menor, são pessoas diferentes. Tá? É mais ou menos assim que ele faz. Então, como retorno, ele também tem aquela mesma ideia. Ele traz uma lista de true ou false para saber se deu match ou não. É mais ou menos isso. Então, ele vai sair comparando as faces. No primeiro parâmetro, a gente vai passar uma lista de rostos. No segundo, só um. Todos já codificados, né? Já são aquela lista de características. E também tem essa questão da tolerância, tá? E aí, essa tolerância, se você colocar o número maior, né? Maior do que 0,6, foi aumentando essa tolerância, você vai meio que deixando o seu algoritmo um pouco mais eficiente, no sentido de que ele só vai realmente dizer que aquela pessoa é aquela quando ele encontrar uma familiaridade muito grande, uma distância ali próxima, né? Então, tem que usar essa tolerância com cautela. Porque se você mudar muito ela, vai acabar, assim, confundindo as pessoas, porque ele vai achar que é a mesma pessoa e, na verdade, são pessoas diferentes, porque a gente aumentou esse fator de tolerância. E aí, nesse caso aqui, se fosse para usar um algoritmo, um modelo de machine learning, como eu já citei, SVM, KNN e redes neurais, seria nesse momento que a gente vai fazer a predição, né? Então, a gente vai passar um rosto novo, ele vai retornar para a gente se era ou não aquela pessoa, né? Em relação a um algoritmo supervisionado mesmo, conforme a gente viu lá com aquela montagem da tabela dos dados. Tranquilo? E aí, aqui é aquela mesma ideia. Então, ele vai retornar, vai fazer a comparação, vai calcular a distância, e vai verificar a tolerância, e vai retornar verdadeiro ou falso para cada um das imagens, ok? E aí, a lista de saída. Aqui eu trouxe um GIF, né? Espero que esteja rodando, aqui tá ok. Que foi eu que fiz, então eu estava no trabalho fazendo os testes e acabei fazendo um teste, aí um amigo meu do trabalho viu que eu estava testando, apareceu lá, e aí eu quis trazer o GIF simplesmente para mostrar. Nesse caso aqui eu usei o OpenCV, tá? Então é bem legal usar o OpenCV, porque ele também lida com vídeo, dá para a gente fazer um streaming ali e abrir a webcam ou até uma câmera externa,
e aí a gente já faz o processamento a cada frame e já vai mostrando na tela. Então, é bem legal, eu coloquei meu nome ali, ao invés de colocar true, false e tal, para dizer que era eu. E aí, se vocês repararem, esse meu amigo, ele não tá com nome, ele tá escrito unknown, né? Ou seja, desconhecido. E aí eu queria trazer também essa possibilidade, que é exatamente você colocar, tipo, um limiar, um threshold, né? Para você classificar uma pessoa como desconhecida, porque se você... É como se você chegasse a um certo ponto que você não sabe dizer se o algoritmo pode se confundir ou não, ou ter certeza de que é aquela pessoa. Então, você realmente aumenta aquela tolerância para você ter certeza de que é aquela pessoa. Se for abaixo daquela tolerância, ao invés de você, assim, ignorar a situação, simplesmente diz que o algoritmo não consegue reconhecer e classifica como desconhecido, por exemplo. Né? E aí é uma questão de proximidade, de ajustar esse limiar e etc. Beleza? E aí, por fim, para fechar, eu prometi que eu ia falar de todos os métodos e todos os parâmetros, então faltam 2, são 7 no total. Para cada passo a gente usou 1, então a gente já falou sobre os 5 passos, super simples, como eu tinha comentado. E aí aqui tem mais 2 que eu vou mostrar só para a gente fechar todos os métodos da lib. Um deles é o Face Landmarks. O Face Landmarks, ele retorna vários pontos no nosso rosto, ao redor dos olhos, da boca, os pontos do nariz, ao redor do rosto e as sobrancelhas. É muito legal esse método. E aí, o primeiro, a gente passa a imagem. No segundo, se a gente quiser ajudar o algoritmo, mais uma vez, a gente pode passar as localizações do rosto para ficar um pouco mais otimizado, se a gente já tiver essa informação. E aí, o model, mais uma vez, eu tenho small e large. Então, o small vai retornar 5 pontos apenas e o large vai retornar bem mais pontos, tá? E aí, no retorno, ele traz um dicionário. E aí, cada chave do dicionário é uma parte do rosto, né? A boca, o nariz, o queixo, o rosto e etc. E aí, para cada chave, ele tem ali como valor do dicionário, da chave, uma lista com tuplas. E aí, cada tupla é exatamente a posição daquele ponto que ele trouxe. Então, ele vai mapear ali uns pontos no seu rosto. Aí, eu trouxe 2 exemplos com uma foto minha. Com large, ele tem bem mais pontos, como eu falei. Então, ele contorna ali todo o rosto, pega as sobrancelhas, pega os olhos, ali o nariz e os lábios superiores e inferiores da boca. Então, é bem legal. Eu tenho, assim, plena convicção de que aqueles filtros do Instagram são feitos com esse tipo de tecnologia. Então, quero colocar um óculos, vou pegar esses pontos do rosto e colocar ali ao redor dos olhos, né? Que eu sei onde eles estão, eu sei onde as sobrancelhas estão. E eu vou conseguir colocar um óculos perfeitamente aqui nessa pessoa, enfim, um óculos fake, né, por filtro do Instagram, por exemplo. Então, assim, um exemplo de utilidade dessas Face Landmarks é esse. E aí vocês podem reparar qual é a distância também entre large e small, que aí vem lá pro Face Encode, né? Ele usa small como padrão, então ele só usa esses 5 pontos, desculpa, que são dos cantos dos olhos e da pontinha do nariz, né? E existem alguns projetos que usam exatamente esses 5 pontos para saber para onde que a pessoa está olhando. Então, já vi alguns projetos bem legais que, conforme ela vai olhando para um lado e para o outro, ele consegue descobrir para onde que ela está olhando, qual é o ângulo, né, que a pessoa está olhando, em uma imagem 2D mesmo, em relação a esses 5 pontos especificamente. Então, dá para fazer uns cálculos matemáticos com somente esses 5 pontos e descobrir para onde a pessoa está olhando, é bem legal. E o outro método, ele é um Batch Face Locations, que é tipo uma forma mais rápida de você ler as imagens. Desculpa, ler não, de você encontrar a localização do rosto numa imagem. Então, você pode passar um vetor de imagem, nesse caso, que é o primeiro parâmetro. E aí também tem aquele number of times to upsample, que quanto maior esse número, menores os rostos que ele vai encontrar, mas mais custoso vai ficar. E o batch size é tipo a quantidade de imagens que ele vai ler por vez. Beleza? E aí o retorno é o mesmo, né? A dupla de quatro posições. Aí, para fechar, eu trouxe esse bit.ly, que se vocês quiserem acessar, ele vai trazer o slide. E aí eu trouxe diversos links aqui bem legais. Então, é bit.ly, reconhecimento facial para IBR20, né, separado por hífens. E aí tem a documentação da biblioteca, o tutorial de reconhecimento facial que eu usei como referência. Ele é incrível, ele é completamente detalhado, aí ele já vem bem completão, não tem só os métodos, ele tem todos os detalhes, todas as explicações dos processos, usando exatamente a mesma biblioteca. Foi o primeiro tutorial que eu usei para testar qualquer coisa de reconhecimento facial, ele é muito bom. E tá tudo lá, então clica no link e já vai direto para lá, o código já tá lá, é muito bom. Tem uma outra biblioteca de reconhecimento facial que chama MNTC, desculpa,
Então tá aqui o link dela também. Ele também tem algum pouquíssimos métodos, bem menos que esses, mas também esse Fancy Landmarks e etc. E os algoritmos são diferentes internamente. Tem esse repositório do FaceNet, que é muito bom. É um algoritmo que criaram com TensorFlow para reconhecimento facial também. E assim, o projeto deles é completão. Felizmente está um pouco ultrapassado, mas na época que eu olhava, estava assim, surreal, era muito bom. Aí tem meu LinkedIn, se alguém quiser me adicionar. Ano passado, eu dei um workshop exatamente desse tema, exatamente dessa biblioteca no Pajamas, está no YouTube. Então, se alguém quiser ver isso na prática, de fato, eu fiz com Colab, e aí tá lá, tá aí o link. Tem o site do Paileiro de Manaus, e lá no meu GitHub tem um repositório que eu chamei de Blurry Faces Detection, que é para detectar quando uma imagem está embaçada, um rosto estiver embaçado, e aí eu vou cancelar esse rosto no meu processo de reconhecimento, porque a probabilidade dele errar quem é aquela pessoa é altíssima. Então, toda vez que ele encontrar um rosto embaçado, ele não vai tentar reconhecer, apenas quando o rosto não estiver embaçado. É essa a ideia. Então, lá tem um código certinho. E aí é só um comando, ele já roda em cima de um vídeo bem legal. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu tenho aqui uma pergunta para responder. E aí, se vocês quiserem mandar mais, beleza? Então, muito feliz de ter participado. Respondendo aqui a pergunta, a distância tem a ver com a semelhança. Sim, tem. Ó, Roberto, tem várias perguntas. Pode perguntar, Roberto, que ótimo. A distância tem a ver com a semelhança. Alguém perguntou. E sim, tem a ver. Tem a ver, sim. Essa distância é exatamente para a gente saber quem é quem. Então, quanto mais semelhante, de fato, a distância implica nisso. Adorei sua palestra, Giovana. A minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um monte de fotos da família e tal. Uhum. E tá tudo no Dropbox, numa pasta só. Aí eu tava com a maior preguiça de separar tudo. Então, eu queria saber se é possível, com essa biblioteca aí, ajudar a separar essas fotos. O que você acha? Olha, sim, eu super já tentei fazer isso. O que precisa ser feito antes é fazer aquela preparação inicial para depois fazer a classificação. Então, a gente precisa fazer o treinamento, ou então apresentar para o algoritmo quem é quem, para depois a gente mapear para separar essas fotos. E aí, você pode separar poucas dessas fotos, como eu comentei no início, 5, 10 ou 15, e aplicar um aumento de dados ou não, dependendo do que você for fazer, para usar como conjunto de dados para treinamento, né, para apresentar ali os seus familiares para o algoritmo, e aí depois você roda e ele separa, né? E aí ele já vai saber quem é quem, você consegue, inclusive, criar uma pasta para cada um, e aí ele vai fazendo toda essa separação. É possível, sim. E assim, essas fotos que você vai usar para treinamento não precisam ser, senta aqui e tira foto, pai. E aí ele vai lá e tira. Pode ser foto antiga, assim, depende da qualidade que vai estar essa foto antiga que você tirou, ou quão distante ele vai estar, e aí tem a ver com aqueles itens que eu citei no início, né? A iluminação e etc. Então, se você quiser treinar o seu algoritmo, é interessante que você chame mesmo e tire as suas fotos com uma iluminação boa, uma resolução boa, porque na hora que ele for reconhecer vai dar ok. Porque se você fizer o inverso, aí pode não dar certo. Tem gente perguntando aqui, só deixa eu passar a pergunta para você. O Arthur, esse uso de distância não seria mesma coisa de um KNN igual a 1? É uma boa pergunta. Eu não sei dizer de fato, mas talvez fosse mais interessante usar o KMN igual a um número maior, e aí a acurácia fosse melhor do que essa distância. Então, é uma questão de teste mesmo. Mas eu não sei dizer exatamente se esse cálculo da distância dá um KNN igual a 1, não. Isso aqui seria um vizinho próximo, né? Eu não tenho certeza. Agora as perguntas estão surgindo. Bom, falta pouco tempo, né? Daí tem um minutinho, aí tem mais uma perguntinha aí. E aí qualquer coisa, gente, vocês conversem com ela no... A gente migra, tranquilo. No Discord. Tá aí no chat. Sim, que as pessoas mudam muito o visual, isso faz muito sentido. Olha, a barba, eu esqueci de colocar, é um fator que influencia demais. Então, eu já fiz um treinamento com uma pessoa sem barba, ou com barba, aí ela tirou, no dia seguinte ela apareceu, o algoritmo não reconhecia. Óculos também é bom, sempre treinar, tirar o boné, isso influencia, tudo isso influencia. Então, o ideal seria ou você fazer sempre uma revisitação, né, tirar novas fotos e treinar de novo, ou
assim, vai ficar realmente com ruído. Giovana, obrigada, viu? Acabou nosso tempo. Obrigada. Muito boa a palestra. Muito obrigada. Gente. Tchau, Gente, tchau. obrigada.